Que loucura, minha gente! Quando a gente pensa no futuro, em carros que dirigem sozinhos, em viagens para outros planetas, em conectar nosso cérebro a computadores, um nome surge na nossa cabeça quase que instantaneamente. É ele, Elon Musk, um cara que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, mas que é de carne e osso, assim como eu e você. A história dele não é só sobre dinheiro e tecnologia, é sobre sonhar grande, mas sonhar muito grande mesmo. É sobre olhar para os problemas do mundo e, em vez de reclamar, arregaçar as mangas e criar soluções que ninguém jamais imaginou. É uma jornada que nos inspira a acreditar que o impossível é apenas uma questão de perspectiva, uma barreira esperando para ser derrubada pela força da vontade. A gente precisa entender que a semente dessa genialidade toda não nasceu do dia para a noite. Ela foi plantada lá atrás, na infância, em um lugar distante. Desde pequeno, Musk não era um menino comum. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ele estava mergulhado em livros, devorando enciclopédias e sonhando com o espaço. Ele não se contentava com o mundo como ele era. Ele queria entender como o universo funcionava, como as coisas eram feitas e, mais importante, como elas poderiam ser melhores. Essa curiosidade insaciável, essa vontade de ir além do óbvio, foi o motor que o impulsionou a se tornar um dos maiores inventores e empreendedores do nosso tempo, um verdadeiro visionário que está literalmente moldando o amanhã. Pensem comigo. Quantas vezes a gente tem uma ideia maluca e deixa ela de lado porque parece difícil demais? Pois é, Elon Musk nos ensina a fazer o contrário. Ele pega as ideias mais audaciosas, aquelas que todo mundo diz que são impossíveis, e as transforma em seus maiores projetos de vida. Ele nos prova que a inovação não tem limites quando é movida por um propósito maior. A trajetória dele é um verdadeiro caldeirão de desafios, superação e vitórias espetaculares. É a prova viva de que, com paixão, muito trabalho e uma dose gigantesca de coragem para arriscar, é possível transformar o mundo de uma maneira que ninguém sequer ousou sonhar antes. Hoje, 10 de agosto de 2025, estamos vivendo em um mundo que ele ajudou a construir. Vemos seus carros elétricos silenciosos nas ruas, acompanhamos seus foguetes subindo aos céus e nos maravilhamos com os avanços em inteligência artificial que ele impulsiona. A história de Elon Musk é uma mensagem poderosa para cada um de nós, especialmente para a juventude brasileira que está cheia de ideias. É um chamado para que a gente acredite em nossos próprios sonhos, por mais loucos que pareçam. É um convite para sermos protagonistas da mudança, para usarmos nossa criatividade e nossa energia para construir um futuro mais brilhante, mais sustentável e, por que não, interplanetário. Vamos juntos nessa jornada. Tudo começou longe daqui, lá na África do Sul, na cidade de Pretória. Foi ali que nasceu o pequeno Elon. Imagina só, um menino que não era muito de socializar, que sofria bullying na escola, mas que encontrou nos livros e nos computadores um refúgio, um universo particular onde ele podia criar e explorar sem limites. Enquanto o mundo ao seu redor seguia um ritmo normal, a mente dele já viajava a anos-luz de distância. Ele não apenas lia sobre ciência, ele sentia a ciência, respirava a tecnologia. Era uma paixão que vinha de dentro, uma força que o fazia passar horas e horas aprendendo a programar sozinho, em uma época em que ter um computador em casa era algo raríssimo. Essa dedicação deu frutos muito cedo, pessoal. Acreditem se quiser, com apenas 12 anos de idade, esse garoto prodígio já tinha criado e vendido seu primeiro produto. Era um jogo de videogame chamado Blastar, um joguinho de nave espacial, bem simples, mas que já mostrava para onde sua imaginação voava, para as estrelas. Ele vendeu o código do jogo para uma revista de informática por cerca de $500. Para um menino de 12 anos, isso era uma fortuna. Mas o mais importante não foi o dinheiro, foi a prova. Para ele mesmo,
de que suas ideias tinham valor. Foi a primeira faísca que acendeu a fogueira de um empreendedor que nunca mais pararia de criar. Essa experiência foi fundamental. Ela ensinou a Elon uma lição que ele carregaria para o resto da vida. É possível transformar uma ideia em realidade e fazer com que essa realidade gere valor. Ele entendeu que o conhecimento que adquiria nos livros e a habilidade que desenvolvia no computador podiam se tornar algo concreto, algo que outras pessoas poderiam usar e apreciar. Esse pequeno sucesso na infância foi o combustível que alimentou sonhos ainda maiores. Ele percebeu que a África do Sul, apesar de ser sua casa, talvez fosse pequena demais para as ambições gigantescas que começavam a se formar em sua mente inquieta e brilhante. Olhando para essa fase da vida dele, a gente aprende uma coisa muito importante. Muitas vezes, o talento está ali, escondido, esperando uma oportunidade para florescer. Pode ser em um menino tímido que ama computadores, em uma menina da periferia que desenha como ninguém, ou em um jovem do interior que tem ideias incríveis para o agronegócio. A história de Elon Musk em Pretória nos mostra que o ambiente pode até ser difícil, mas a paixão e a dedicação são capazes de superar qualquer obstáculo. É um lembrete para todos nós de que devemos incentivar a curiosidade das nossas crianças e acreditar no potencial delas, pois o próximo gênio que vai mudar o mundo pode estar bem ao nosso lado. Chega um momento em que o sonho fica tão grande que não cabe mais no lugar onde a gente está. Foi exatamente isso que aconteceu com Elon. Ele sentia que, para realizar tudo o que imaginava, precisava estar no centro da inovação, no lugar onde as coisas aconteciam. Com uma coragem de dar inveja, ele decidiu deixar a África do Sul e buscar novas oportunidades. O primeiro destino foi o Canadá. Foi um passo gigante, cheio de incertezas. Ele chegou lá com pouco dinheiro no bolso, mas com uma bagagem imensa de conhecimento e uma vontade de vencer que movia montanhas. Não foi fácil. Ele teve que ralar muito. Teve vários empregos simples para se sustentar enquanto estudava. Do Canadá, o próximo passo era o destino final de seu sonho, os Estados Unidos. A terra das oportunidades, o epicentro da revolução tecnológica que estava acontecendo nos anos 90. Ele conseguiu uma bolsa para estudar na Universidade da Pensilvânia. E mais tarde foi aceito em um programa de doutorado em Stanford, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, para estudar física aplicada. Mas aqui vem a parte maluca da história. Ele ficou em Stanford por apenas 2 dias. Isso mesmo, 2 dias. Ele viu que a internet estava explodindo, que uma nova era estava começando e sentiu que não podia ficar dentro de uma sala de aula. Ele precisava estar na arena, construindo o futuro com as próprias mãos. Essa decisão de abandonar Stanford mostra o tipo de pessoa que ele é. Um cara que não tem medo de arriscar tudo por uma visão. Ele trocou a segurança de uma carreira acadêmica promissora pela incerteza total do empreendedorismo. Ele e seu irmão, Kimball, se juntaram com o pouco dinheiro que tinham e decidiram começar sua primeira empresa. Eles dormiam no escritório, tomavam banho em um albergue e viviam com quase nada. Era uma aposta de tudo ou nada, movida pela crença de que eles poderiam usar a internet para mudar a forma como as pessoas encontravam informações e negócios em suas cidades. Era o começo de algo grandioso. Essa fase da vida de Musk é uma lição poderosa sobre coragem e timing. Ele soube reconhecer o momento certo, a onda da internet que estava se formando, e teve a audácia de pular nela de cabeça. Quantas vezes a gente vê uma oportunidade passar na nossa frente e fica com medo de agarrá-la? A jornada de Elon da África do Sul para o Vale do Silício nos inspira a sermos ousados, a buscarmos os lugares e as pessoas que podem nos ajudar a crescer. Mostra que, às vezes, o maior risco é não arriscar nada. É preciso ter a coragem de deixar o porto seguro para trás e navegar em direção ao horizonte desconhecido, pois é lá que as grandes descobertas acontecem. E foi lá,
no coração do Vale do Silício, que a primeira grande aventura empresarial de Elon Musk começou. A empresa se chamava Zip2. A ideia era genial para a época. Criar um guia online para as cidades, uma espécie de páginas amarelas da internet, com mapas e direções para empresas. Hoje parece simples, mas nos anos 90 isso era revolucionário. Ele e o irmão trabalharam incansavelmente, codificando durante o dia e dormindo no chão do escritório à noite. Eles enfrentaram dificuldades, desconfiança de investidores e a pressão de fazer um negócio novo dar certo, mas a persistência deles valeu a pena. A Zip2 cresceu e chamou a atenção dos gigantes da tecnologia. O trabalho duro deu um resultado espetacular. Em 1999, a fabricante de computadores Compaq comprou a Zip2 por impressionantes 307 milhões de dólares. Dessa bolada, Elon, com apenas 27 anos, ficou com 22 milhões. Pensem nisso, minha gente. Um jovem que poucos anos antes estava ralando para pagar as contas, agora era um milionário. Para a maioria das pessoas, esse seria o fim da história. Seria a hora de comprar uma casa na praia, um carrão e viver uma vida de luxo e tranquilidade. Mas para Elon Musk, isso era apenas o começo. O dinheiro não era o objetivo final. Era a ferramenta, o combustível que ele precisava para financiar sonhos ainda mais audaciosos. Ele mal teve tempo de comemorar e já estava mergulhado em seu próximo projeto. Ele pegou boa parte do dinheiro que ganhou e fundou a X.com, uma das primeiras tentativas de criar um banco online. A visão dele era revolucionar o sistema financeiro, tornar as transações mais fáceis, rápidas e seguras usando a internet. A X.com acabou se fundindo com uma empresa concorrente chamada Confinity, que tinha um produto muito popular chamado PayPal. Juntos, eles focaram em criar a melhor plataforma de pagamentos online do mundo. E, mais uma vez, Elon estava no centro de uma revolução, mudando a forma como as pessoas compravam e vendiam na internet. O sucesso do PayPal foi estrondoso e, em 2002, outro gigante bateu a porta, o eBay. A plataforma de leilões online comprou o PayPal por $1,5 bilhão de dólares. Dessa vez, a fatia de Elon foi ainda maior, cerca de 180 milhões de dólares. Agora ele não era apenas um milionário. Ele tinha capital suficiente para tirar do papel seus sonhos mais loucos, aqueles que vinham desde a sua infância. A história da Zip2 e do PayPal é crucial para entender a mentalidade de Elon Musk. Ele não estava buscando apenas criar empresas lucrativas. Ele estava buscando resolver problemas e construir as bases para o futuro. E com quase 200 milhões de dólares no bolso, ele estava pronto para mirar muito, muito mais alto. Com o bolso cheio e a cabeça fervilhando de ideias, Elon Musk poderia ter feito qualquer coisa, mas ele escolheu o desafio mais difícil, o sonho mais antigo da humanidade: conquistar o espaço. Ele não queria apenas mandar um foguete para o céu, ele tinha um objetivo muito maior, quase messiânico: tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, ou seja, garantir nossa sobrevivência a longo prazo criando uma colônia em Marte. Que loucura! Todo mundo no setor aeroespacial, inclusive a NASA, achava que ele era maluco. Eles diziam que era impossível para uma empresa privada construir e lançar foguetes. Mas a palavra impossível não parece existir no vocabulário dele. E assim nasceu a SpaceX. O começo foi brutal, um verdadeiro teste de fogo. Os primeiros 3 lançamentos da SpaceX foram fracassos catastróficos. Um foguete explodiu na decolagem, outro não atingiu a órbita. O terceiro também falhou. Cada explosão era um golpe duríssimo. Não só no sonho, mas no bolso. Elon tinha investido 100 milhões de dólares do seu próprio dinheiro, todo o capital que ele tinha ganho com o PayPal. A empresa estava à beira da falência. Seus engenheiros estavam desmoralizados. Imagine a pressão, minha gente. Todo o seu patrimônio, sua reputação, tudo estava naquela 4ª e última tentativa. Se aquele foguete falhasse,
seria o fim da SpaceX e, talvez, de seus sonhos espaciais. Mas no dia 28 de setembro de 2008, o impossível aconteceu. O quarto lançamento do Falcon 1 foi um sucesso absoluto. A SpaceX se tornou a primeira empresa privada na história a colocar um foguete em órbita da Terra. Foi um momento de choro, de alívio e de uma alegria indescritível para toda a equipe. Aquele sucesso não apenas salvou a empresa da falência, como também abriu as portas para um contrato bilionário com a NASA para transportar carga para a Estação Espacial Internacional. Elon Musk provou a todos os céticos que eles estavam errados. Ele não apenas construiu um foguete, ele reinventou a indústria espacial com a ideia de foguetes reutilizáveis, algo que barateou drasticamente o custo do acesso ao espaço. Hoje, a SpaceX é a líder incontestável do setor aeroespacial. Seus foguetes Falcon 9 decolam e pousam com uma frequência que parece rotina, lançando satélites, suprimentos e, o mais incrível de tudo, astronautas para o espaço. A empresa está construindo a Starship, a nave gigante que um dia levará os primeiros humanos a Marte. A saga da SpaceX é a maior história de superação que se pode imaginar. É sobre apostar tudo em um sonho, enfrentar o fracasso de frente, levantar-se e tentar de novo, até conseguir. É uma prova de que a persistência e a inovação podem, literalmente, nos levar às estrelas e além. Enquanto mirava nas estrelas com a SpaceX, Elon Musk mantinha os pés firmes na Terra para resolver outro problema gigantesco: a dependência mundial de combustíveis fósseis e a poluição gerada pelos carros. Ele não fundou a Tesla, mas se juntou à pequena startup em seus primórdios, em 2004, e rapidamente se tornou a força motriz, o visionário por trás da missão da empresa. O objetivo era audacioso: provar que os carros elétricos podiam ser melhores, mais rápidos e mais divertidos de dirigir do que os carros a gasolina. Na época, carro elétrico era visto como um carrinho de golfe, lento, feio e com pouca autonomia. Ninguém acreditava que eles poderiam ser o futuro. Assim como na SpaceX, a jornada da Tesla foi uma montanha-russa de desafios extremos. A empresa enfrentou o que Elon chama de inferno da produção. Houve momentos em que a Tesla quase faliu, várias vezes. A crise financeira de 2008 foi devastadora, e a produção dos primeiros modelos, o Roadster e o Model S, enfrentou atrasos e problemas de qualidade. A pressão era tão intensa que Elon Musk literalmente dormia no chão da fábrica, trabalhando dia e noite ao lado de seus engenheiros para resolver os gargalos e manter a linha de produção funcionando. Ele colocou seu próprio dinheiro em jogo mais uma vez, mostrando um comprometimento que inspirou toda a sua equipe a não desistir. E a persistência, mais uma vez, deu um resultado espetacular. A Tesla não apenas sobreviveu, como prosperou de uma maneira que chocou toda a indústria automobilística mundial. Os carros da Tesla, como o Model 3 e o Model Y, se tornaram um sucesso de vendas, amados pelo seu design, sua tecnologia de ponta e seu desempenho alucinante. A empresa construiu uma rede global de superchargers, estações de recarga rápida que eliminaram a ansiedade de autonomia dos motoristas. A Tesla conseguiu algo que parecia impossível. Fez os carros elétricos serem desejados, um verdadeiro objeto de status e de consciência ambiental. Eles não vendem apenas carros, vendem uma visão de futuro. O impacto da Tesla foi tão gigantesco que forçou todas as grandes montadoras tradicionais, como Ford, Volkswagen e General Motors, a acelerarem seus próprios planos de eletrificação. A Tesla, sozinha, iniciou uma revolução elétrica global. Em seu pico, o valor de mercado da empresa chegou a ultrapassar a soma das 7 maiores montadoras seguintes juntas, um número absolutamente impressionante que mostra a confiança dos investidores na visão de Musk. A história da Tesla é uma aula sobre como desafiar uma indústria centenária, sobre como transformar um produto de nicho em um fenômeno de massa
e sobre como a inovação radical pode acelerar a transição para um futuro mais limpo e sustentável para todos nós. Se você acha que construir foguetes reutilizáveis e revolucionar a indústria automobilística já é loucura suficiente, prepare-se, porque a mente de Elon Musk não para nunca. Ele está constantemente olhando para a próxima fronteira, para os próximos grandes desafios da humanidade. É por isso que ele fundou a Neuralink. A missão dessa empresa é, simplesmente, criar uma interface cérebro-computador. Parece coisa de cinema, né? A ideia é desenvolver um chip minúsculo que possa ser implantado no cérebro para, inicialmente, ajudar pessoas com paralisia a controlar celulares e computadores com o pensamento. E no futuro, quem sabe, curar doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson, e até mesmo permitir uma simbiose entre a inteligência humana e a artificial. E por falar em futuro, o que dizer do trânsito caótico das grandes cidades? Enquanto a gente reclama no engarrafamento, Elon Musk pensou, e se a gente fosse por baixo da terra? E assim nasceu a The Boring Company, ou a empresa chata, um trocadilho com a palavra chato, que também significa perfurar. O objetivo é criar uma rede de túneis subterrâneos, onde carros elétricos autônomos possam viajar em alta velocidade, desviando do trânsito da superfície. Eles já construíram túneis de demonstração em Las Vegas, mostrando que a ideia é viável. É uma solução radicalmente diferente para um problema antigo, uma tentativa de reinventar a mobilidade urbana de uma forma que ninguém tinha pensado antes. Além de conectar cérebros e perfurar túneis, Musk também está na vanguarda de uma das tecnologias mais poderosas e transformadoras de todos os tempos, a inteligência artificial. Ele foi um dos cofundadores da OpenAI, uma organização de pesquisa criada com a missão de garantir que a inteligência artificial beneficie toda a humanidade. Mais recentemente, em 2023, ele lançou sua própria empresa de IA, a XAI, com o objetivo ambicioso de entender a verdadeira natureza do universo. Ele acredita que a IA tem o potencial de resolver os maiores problemas do mundo, mas também alerta para os riscos, defendendo um desenvolvimento seguro e responsável dessa tecnologia. Neuralink, The Boring Company e seus empreendimentos em IA mostram a amplitude da visão de Elon Musk. Ele não está focado em apenas um setor. Ele opera em um nível de pensamento sistêmico, conectando diferentes áreas da tecnologia para construir um futuro coeso e integrado. Ele vê o transporte, a energia, a biologia e a computação não como campos separados, mas como peças de um grande quebra-cabeça que, quando montado, pode elevar a civilização humana a um novo patamar. É uma visão de longo prazo, que busca resolver não apenas os problemas de hoje, mas também os desafios que enfrentaremos nas próximas décadas e séculos. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto de Elon Musk, precisamos olhar para os números. E eles são de cair o queixo, minha gente. Vamos começar pela fortuna pessoal. Em agosto de 2025, Elon Musk é considerado a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido que ultrapassa a marca dos 400 bilhões de dólares, segundo a Forbes. É um número tão grande que é difícil até de imaginar. Mas, como já vimos, para ele, o dinheiro nunca foi o objetivo principal. É o resultado de criar empresas que geram um valor imenso para o mundo. Empresas que estão na vanguarda da inovação e que atraem a confiança de milhões de investidores ao redor do globo. Vamos falar da Tesla. A empresa não apenas popularizou os carros elétricos, mas também construiu uma infraestrutura global impressionante. Estamos falando das Gigafactories, fábricas gigantescas e super avançadas, localizadas nos Estados Unidos, na China e na Europa. Essas fábricas não produzem apenas carros, elas produzem as baterias, os motores e toda a tecnologia que move a revolução elétrica.
A capacidade de produção da Tesla já ultrapassa milhões de veículos por ano. E a empresa continua expandindo. Recentemente, em junho de 2025, a Tesla começou a testar seus robotáxis em Austin, no Texas, um passo gigantesco em direção a um futuro de transporte totalmente autônomo, um mercado que pode ser ainda maior que o de venda de carros. Agora, vamos para o espaço com a SpaceX. A empresa simplesmente domina o mercado de lançamentos de foguetes. Graças à sua tecnologia de reutilização, a SpaceX conseguiu reduzir o custo de acesso ao espaço em mais de 90%, tornando possíveis projetos que antes eram inviáveis. A constelação de satélites Starlink, por exemplo, já conta com milhares de satélites em órbita, levando internet de alta velocidade para os cantos mais remotos do planeta, lugares onde a conexão era um sonho distante. A SpaceX é a única empresa privada que transporta astronautas da NASA para a Estação Espacial Internacional, um feito que reafirma a liderança americana na exploração espacial. E a aposta na inteligência artificial com a Xai também é monumental. A empresa está construindo supercomputadores gigantescos para treinar seus modelos de IA. O primeiro, chamado Colossus, lançado em 2024, já era um dos maiores do mundo. E agora, em 2025, eles já anunciaram um segundo, ainda mais poderoso. Esses números todos, os bilhões de dólares, as milhões de unidades produzidas, os milhares de satélites em órbita, não são apenas estatísticas. Eles representam uma escala de impacto sem precedentes. Eles mostram um empreendedor que não pensa pequeno, que executa seus planos em uma escala global e que está, de fato, construindo a infraestrutura para o futuro da nossa civilização. E assim, minha gente, ao olharmos para essa trajetória incrível, desde o menino programador em Pretória, até o titã da tecnologia que hoje comanda impérios que moldam nosso futuro, uma coisa fica muito clara: a história de Elon Musk ainda está longe de acabar. Ele continua sonhando, continua construindo, continua nos desafiando a pensar maior e a acreditar em um amanhã que pode ser extraordinariamente melhor do que o hoje. A jornada dele é um roteiro de filme que se desenrola em tempo real, e nós temos o privilégio de assistir, e mais do que isso, de participar. Porque a visão dele não é apenas sobre ele, é sobre todos nós. A mensagem que fica é um convite poderoso à ação. É um chamado para cada jovem brasileiro, cada empreendedor, cada sonhador que tem uma ideia maluca guardada na gaveta. A história de Musk nos ensina que não devemos ter medo do fracasso. O fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é parte do caminho. É um degrau essencial na escada da inovação. Quantas vezes ele quase perdeu tudo? Quantos foguetes explodiram? Quantas vezes disseram que ele não conseguiria? Mas ele nunca desistiu. E essa resiliência, essa capacidade de se levantar depois da queda, é talvez a sua maior qualidade e a lição mais importante que ele nos deixa. O futuro que Elon Musk está construindo, com energia sustentável, exploração espacial, inteligência artificial e conexões cerebrais, não pertence a ele, pertence à humanidade. E nós temos a oportunidade de fazer parte disso. Podemos escolher carreiras em ciência e tecnologia, podemos criar startups que resolvam problemas locais com soluções inovadoras. Podemos apoiar políticas que incentivem a sustentabilidade e a pesquisa. Podemos, acima de tudo, adotar uma mentalidade de otimismo e de possibilidade, acreditando que nós também podemos fazer a diferença, cada um em sua comunidade, em sua cidade, em nosso querido Brasil. Portanto, que a jornada de Elon Musk sirva de inspiração. Que ela acenda em cada um de nós a chama da curiosidade, da coragem e da perseverança. Que a gente olhe para os desafios à nossa volta, não como problemas intransponíveis, mas como oportunidades para criar, para inovar e para construir algo novo.
O futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele é algo que nós construímos juntos, dia após dia, com nossas escolhas, nosso trabalho e nossos sonhos. A história ainda está sendo escrita e a caneta está em nossas mãos. Vamos juntos fazer um futuro de dar orgulho. É isso aí, minha gente. Que loucura!